Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlia e no vídeo de hoje eu vou trazer um assunto muito importante na área da educação, que são as atribuições do profissional pedagogo. Muitas pessoas acham que o pedagogo atua somente na educação infantil e dentro de sala de aula, mas na verdade esse profissional tem um papel muito mais amplo e essencial em diversas áreas. No vídeo de hoje, a gente convidou a professora Suzane, profissional pedagoga que atua há mais de 30 anos. Ela vai trazer um pouco da sua experiência como pedagoga e responder algumas perguntas que fizemos para ela. Se você tem curiosidade e tem interesse na pedagogia, fique no vídeo. Este conteúdo foi feito especialmente para você. Gente, meu nome é Camila, sou estudante da Faculdade de São José do primeiro período de Pedagogia. Estamos aqui hoje na faculdade para gravar esse vídeo com as minhas colegas, de turma, Bruna e Júlia. Hoje nós vamos abordar o assunto com a pedagoga Suzane. Nós vamos abordar o assunto profissão e atribuições de um pedagogo. Boa noite, Suzane. Tudo bem? Muito obrigada pelo convite, meninas. Nós que agradecemos. Vamos fazer um bate-papo de como você se encontrou na pedagogia, como foi seu trabalho até aqui hoje. Você pode dar uma palavrinha para nós? Bom, já estou nesse universo, há 30 anos. Já leciono há 30 anos, assim que eu me formei no ensino médio, que era o antigo magistério, aos 18 anos eu já ingressei nessa carreira de professor, mesmo porque sou filha de professora aposentada, E aí essa profissão vem vindo na minha família, minhas irmãs também são professoras, só minha filha que não quis seguir, essa tradição. Mas já estou nessa área educacional há 30 anos, lecionando e tendo experiência tanto em escolas municipais como particulares e na escola estadual também. Você leciona de qual série? Eu ensino Fundamental 1, primeiro ao quinto ano. Hoje eu sou professora da Escola Estadual Doutor Vieira Braga e leciono também nas turmas de Fundamental 1, anos finais, 2 anos finais, aqui no Colégio São José, sexto ao nono ano. Eles são adolescentes. Sim, aqui eu tenho 15 turmas. A Júlia vai te fazer algumas perguntinhas para a gente estar participando de um bate-papo agora, tá bom? A primeira pergunta que eu vou fazer para você é como você lida com as turmas que apresentam diferentes ritmos de aprendizagem. E, portanto, quais conselhos você dá para nós que vamos entrar nesse ramo daqui a uns anos? Então, a primeira coisa é a gente pensar que nenhuma criança ou nenhum adolescente, nenhum jovem é igual. Todos eles assimilam e eles vão reter o conhecimento de maneira diferente. E nós não podemos esquecer que mesmo aquele que você acha que é um aluno distraído, atípico, você tem que procurar fazer com que ele também participe. Porque nessa turma, que geralmente é muito seriada, a gente nunca consegue, mesmo a turma dos melhores tem sempre aquele que se destaca. Então a gente tem sempre que bolar estratégias para que todos os alunos eles se sintam acolhidos. Porque senão já é difícil você lidar com esse universo educacional. Porque eles estão com a cabeça mil, a agitação total. E se a gente não motivar, primeiramente, não chegar motivado, aí a gente perde tudo que você queria fazer. Todos os dias vamos conseguir? Não. Não vamos conseguir todos os dias. Tem dias que vamos sair da sala de aula e falar, nossa Deus, acho que eu desaprendi da aula. Porque não tem nada que você faça com aquela turma que consiga atrair os meninos. Mas aí o que você vai fazer? Você vai buscar estratégias, o que aquela turma ali se identifica. E aí que vem, segundo vocês me falaram, você sempre está antenado com que os adolescentes. Está antenado com que os adolescentes, principalmente para mim, eu acho difícil, por quê? Porque eu sou da velha guarda. Eu sou da velha guarda, 30 anos em sala de aula, então, em meio a essa tecnologia, tem coisas que eles mandam muito melhor do que eu. E aí é que está a gente conciliar o conhecimento que eles têm agora com a experiência que nós temos em sala de aula. E a gente tentar unir essa
fazer essa ponte entre aquilo que eu tenho e aquilo que eles têm a oferecer. Então, quando a gente entra em contato com isso que eles têm a nos oferecer, mostrando para ele que eles são importantes nesse processo educacional, a gente consegue conduzir uma aula. É como se fosse, então, uma didática buscando na base do entendimento deles também, né? É Sim. incluir o entendimento deles na nossa didática. Na nossa didática. E assim, e lidar com adolescentes é complicado? Muito, muito complicado. Por quê? Eu que lido com esses dois públicos, né? As crianças e os adolescentes, eles têm dias que os adolescentes falam assim, meu Deus, Jesus, que isso? Que fase difícil, né? Porque eles te confrontam, eles te afrontam, eles estão sempre naquela coisa de cabo de guerra. Mas o que a gente tem que fazer? Né? Eu, graças a Deus, assim, apesar de ter muitos na área da educação, a gente pode dizer que 100% a gente consegue, não consegue, mas é aquela coisa de você chamar atenção, você puxar a orelha do adolescente, mas respeitando o adolescente. Nunca desrespeitar. Por quê? Porque o adolescente, tanto a criança também, eles têm que ser protagonistas da educação. Eles têm que sentir importante, eles têm que sentir que a educação vai fazer algum sentido para eles. Por que eu estou estudando isso aqui? Em que isso vai me acrescentar? Então, quando ele começa a entender isso e trazer isso para a vida dele, principalmente aqui agora no São José, que eu leciono as disciplinas de ensino religioso e ética, então, como é que você vai trabalhar essas questões? Ensino religioso, ela me conheceu quando eu dei aula para ela de artes, porque minha formação também é artística. Mas, aqui no colégio, há 17 anos atrás, quando eu fiz o concurso, foi para ensino religioso. Então, como é que você vai abordar esse tema? Se nós temos uma diversidade de religiões, né? Então, como é que eu vou tratar a religião do outro sem afrontar a minha? Apesar de que eu não concorde com algumas práticas religiosas daquela outra pessoa. Então, eu sempre tento trazer para as salas, para a aula, coisas práticas que estão no nosso dia a dia. E eles vão se sentir importantes. Você primeiro vai fazer aquela triagem, fazer a pesquisa de quais as religiões que tem ali na sala, eu especificamente dentro da minha matéria, e aí você, agora eu vou trabalhar isso aqui, trazendo para cada turma aquilo que eles têm a oferecer e se sentindo valorizado dentro da sua cultura, da sua expressão religiosa. Então, vamos para a segunda pergunta. Como para você carregar a responsabilidade de transformar vidas mesmo diante da falta de reconhecimento e apoio? Bom, isso aí muito, né? Essa questão do reconhecimento profissional, se a gente fala assim, nossa, eu estou entrando nesse universo agora pedagógico, né? E eu vou vislumbrar ali alunos e tal, por mais que você faça, sempre vai ter um pai, sempre vai ter um aluno, sempre vai ter um colega, sempre vai ter um diretor, um coordenador, um supervisor, que não vai casar com suas ideias. Sempre vai acontecer, né? Quando a gente entra nessa equipe, que todo mundo é coeso, todo mundo pensa da mesma forma, você recebe o apoio pelas suas ideias, né? Isso é ótimo. Mas quando você não recebe essa ideia, ou as pessoas não vão aceitar a sua forma de trabalhar diferente, né? Você fica um pouco frustrado. Mas eu sempre falo nas reuniões de pais, quando nós fazemos, eu não faço e não penso naqueles que não participam, naqueles que não vão, naqueles que não contribuem. Porque se a gente pensar assim, a gente vai minar as nossas forças e a gente vai se perder diante desse caminho. Mas quando você pensa assim, nossa, aquele menino ali, aquela família ali reconheceu o trabalho que você faz, aquela massageada não é? Tem uma almazinha, tem uma pessoazinha ali que eu fiz algo e reconheceu o trabalho que eu fiz. Então assim, a gente nunca vai conseguir a totalidade. Mas uma pessoa que reconhece o trabalho que foi feito, o que você fez, o que você desenvolveu, já vai dar todo sentido e a gente vai sentir revigorado para começar tudo de novo. E é muito difícil esse trabalho de professor e pais? O trabalho professor-aluno é mais fácil do que professor-pai.
Porque a escola não caminha sozinha. Nenhum professor, eu sempre falo também, melhor que seja o professor, se a escola não for parceira, a família não for uma parceira, esse aluno não vai adiante. Por quê? Porque o aluno é uma criança ou um adolescente que precisa de incentivo. Se o professor não incentiva, tem que ter a família. Se a família não incentiva, tem que ter o professor. E quando os dois incentivam, aquele aluno se sente importante e ele avança, por mais dificuldade que ele tenha. Então, quando há esse casamento, há essa coesão entre família e escola, só tem a chave do sucesso. E como lidar com esse batimento de frente quando os pais não estão afim de apoiar as ideias do pedagogo? Aí, o que é que você tem que fazer? A última vez que eu lembro que eu fiz uma reunião de pais e mestres, e a minha turma estava bem difícil. Muito difícil porque eu tinha 20 alunos, 8 desses alunos eram leitores, 2 alunos reconheciam algumas letras do alfabeto e o restante da sala estava se lavando. E quando eu me vi naquela situação, eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Aí houve a reunião de pais e eu falei para eles, né? Coloquei lá, fiz o cenário todo como se fosse um mar. Né? Coloquei como se fosse um mar. Todos nós estamos viajando nesse imenso mar. Você colocou o seu filho na escola, é como se a escola fosse um navio. Você colocou ali na escola. A escola é um navio. Você quer que esse navio chegue em segurança a um destino. Quando a gente viaja, ninguém pensa no inesperado, num acidente, no pneu furado. Ninguém vai pensar nisso. A gente quer curtir a viagem. Então, o ano letivo é uma curtição de incentivo, de aprendizagem, de amizades. E aí, no meio dessa viagem, vão acontecer alguns percalços. É uma tempestade, né? É um menino que enjoa ali no meio daquele mar agitado, vai passar mal. Mas se você tivesse prevenido antes, essa viagem pode ser mais prazerosa. E aí eu dei para eles fazerem os barquinhos. Eles fizeram os barquinhos. Eu falei, agora aconteceu o quê? Veio um vendaval e balançou esse barco e entrou água nesse barco, porque o barco está quase afundando. Aí eles tiraram e tal. E aí eu sei que terminou a nossa dinâmica, o barquinho se transformando numa camisa. Eu gosto muito dessa dinâmica, por quê? Porque se você não vestir a camisa, você não vai conseguir o sucesso naquilo que você pretende, junto à educação do seu filho. E isso é questão dos professores, isso é questão da família. Porque a educação, ela não caminha sozinha. Ela precisa de parceiros. E quais são essas parcerias que nós vamos buscar? Vocês que serão futuras pedagogas, peguem firme com as famílias. Cativar a família. O professor não tem que ser, a família não tem que ser um obstáculo. A família tem que ser nossa aliada. Porque quando a família pega a ideia do professor, pega a visão da escola, no início você estava falando ali, eu vi você comentando a respeito de 2 situações. Então, assim, você hoje que tem essa visão mais pedagógica, você fala, não, eu gostaria de colocar o meu filho nessa escola. Porque a visão pedagógica que essa escola tem é diferente. Então, nós temos várias escolas. Nenhuma escola trabalha igual a outra escola. Totalmente diferente. As visões são diferentes, a dinâmica escolar é diferente. Às vezes até a necessidade dos alunos e que as mães almejam em cima dessa escola. Justamente. Então, assim, você tem que perceber, o pedagogo ele tem que ter o feedback. Né? Você viu ali aquele filme. Isso aqui eu vou usar. E nem tudo que um outro colega faz, na sua sala vai dar certo. Nem tudo que alguém está fazendo vai dar certo na sua turma, porque é um perfil totalmente diferente. Então, a forma que você vai abordar, a forma que você vai trabalhar, tudo isso vai ter uma dimensão proveitosa ou não, diante daquilo que você se propôs. Vocês querem dizer alguma observação nessa fala? Não, você pode falar bem explicado. Agora a gente vai falar um pouco de tecnologia. Você acha que hoje em dia na escola a tecnologia ela ajuda ou atrapalha? Essa questão de rede social, telefone, sala de aula, essas coisas.
tecnologia ela veio para auxiliar. Mas desde quando a gente faça um bom uso dela? Né? Por exemplo, você pode utilizar um celular na sala de aula? Pode, para você pesquisar alguma coisa ali. Então, quando a gente impõe para o aluno, você não pode usar, tudo que é proibido, principalmente adolescente, quando você o confronta, né, aquilo ali vai trazer um conflito. Então, se você falar, vamos utilizar tal hora, posso usar o teu celular? Vamos fazer o que nesse celular? Ou você trazer um assunto que está bombando aí nas redes sociais, para a sala de aula, para uma roda de conversa. Então, assim, a tecnologia ela veio para ajudar, mas o professor não está preparado para essa tecnologia. E eu acho que o nosso grande medo é justamente esse. Enquanto profissional da educação, eu não estar preparado para situações mesmo de manuseio. Porque quando houve a pandemia, que nós professores tínhamos que preparar as aulas online e fazer tudo online, foi uma trabalheira danada. Hoje a gente já está mais, mais ambientado com aquilo. Mas assim, a gente tem que fazer uso, né? Principalmente agora que nós estamos aí nessa era das inteligências artificiais. Mesmo porque nem tudo que a gente vê é verdade. E tem que trazer essas questões para o aluno, para ele saber diferenciar aquilo que é verdade daquilo que não é verdade, aquilo que parece ser verdade. E diante desses rumos aí, cada vez mais que a educação tem tomado, diante dessas metodologias, diante dessa tecnologia, a gente tem sempre que se atualizar. Vocês vão formar em pedagogia, mas vocês nunca vão parar de estudar. Vai ser um estudo constante, contínuo, porque senão a gente fica para trás. Vocês vão terminar, vão fazer uma pós-graduação, vão especializar em alguma coisa, porque vocês sempre vão ter sede de aprender. E essa sede de aprender vai fazer com que os seus alunos também se sintam motivados. Porque eu tenho certeza que vocês não serão professores que vão ficar entre as quatro paredes. Né? Vocês querem inovar, vocês querem trazer coisas novas. Vocês vão observar os professores de vocês que tinham uma didática bacana, que vocês vão querer adotar na prática docente de vocês. E vocês vão falar assim, aquele professor, eu não gosto daquela didática dele, não. Eu não gosto dele. Eu acho que se ele desse uma aula diferente, eu aprenderia de forma diferente. Então, quando você traz e pensa nesse aluno, da forma que ele vai aprender, de maneiras diferentes, você consegue não atingir todo mundo, mas atingir uma grande totalidade para tudo. Então, assim, quando a gente consegue, eu fico muito feliz quando eu vejo uma criança lendo. Eu falo, meu Deus, é no meio do ano, não é Jesus. Tem que chegar no final do ano, essas crianças têm que estar alfabetizadas. Aí, de repente, dá aquele estalo. Aí a menininha vai ler tudo. Eu falei, meu Deus, não estou acreditando. Conseguiu ler. Ai, meu Deus. Eu fiquei muito feliz essa semana que um aluno, a gente fazendo a prova de fluência leitora do Estado, né? As crianças têm 1 minuto para ler. Então, tem as palavras, tem que ser uma lista de 60 palavras e elas têm que ler em 1 minuto aquelas palavras. Se marca lá. Aí depois vem palavras desconhecidas, que não é do uso comum. Aí são 40 palavras. Depois tem um texto que elas têm que ler e interpretar em 1 minuto. Aí quando a menina começou, eu falei, você está lendo? Nossa, você está lendo, porque ela é tão timidazinha. Ela, estou lendo, tipo, está lendo. Então são essas surpresas que o magistério nos proporciona. Às vezes a gente também fica muito triste, porque aquele aluno que você investe tanto, aquele aluno que você se dá tanto, não tem aquela vontade, né? Então, quando o aluno tem a dificuldade, mas tem a vontade, tem a família que ajuda, e eu costumo dizer que nem todo mundo nasceu para estudar. A educação está para todos, mas tem pessoas que não vão levar a educação adiante. É porque elas não querem e elas vão se dar bem na vida de outra maneira. Mas que a educação muda e transforma vidas, isso é inegável, né? E quando a gente faz parte desse processo de transformação, de ajudar alguém, eu fiquei muito feliz que eu leciono desde os meus 18 anos, né? Comecei lá na Bahia, porque eu sou baiana, e sempre vou
visitar minha família na Bahia. E um dia eu cheguei lá em casa, a mãe falou assim, ó, Indiara trouxe o convite da formatura dela. Foi uma aluna minha no Jardim 2, no antigo Jardim 2. Né? Eu alfabetizei a Indiara e ela me levou lá um convite de formatura de enfermagem. Ela estava sendo enfermeira e falou, ô tia Suzana, eu nunca esqueci de você. E às vezes vocês são tantos alunos que você até esquece. Os mais levados a gente vai sempre lembrar. Os mais levados, esse a gente... Aí eu abri, eu falei assim, você foi minha aluna. Eu dei aula para ela. Ela não lembrava onde, se era aqui, se era no Anitta. Mas assim, os mais levados a gente não esquece a carinha e não esquece o nome, de tanto que a gente chama. Mas eu acho que eu nunca fiz nada de ruim. Chamava atenção, mas eu chamava atenção com amor. Assim como um pai chama a atenção do filho, né? Chamar atenção com amor, puxar a orelha com amor, chamando a responsabilidade. Porque quando você coloca esse aluno, você nunca vai ser nada. E ele pode te surpreender. E lá na frente, ele ser uma pessoa, né, com um futuro brilhante, porque ele amadureceu, ele reconheceu. E quando isso acontece, é maravilhoso. Não tem coisa melhor para um professor. É gratificante, né? Sim. Essa ferramenta é muito importante, essa da internet do celular. Só que alguns professores não sabem usar ela a favor deles. Porque eu falo muito na sala, né, Júlia? O lúdico atrai muito. Para adolescente, principalmente criança. Eu falo isso pelos meus filhos, são 5, um com cada professora. Eu tenho do terçário até o 5º ano, até o 8º, na verdade, né? A Márcia, professora daqui também de São José, ela trabalhava muito com o lúdico no 5º ano. As frações, ela gostava, sabe, não falo mimar, mas ela gostava de acolher os alunos no dia de prova. Dia de prova era dia que eles ficavam tensos, com medo, frio na barriga. Ela sempre levava um mimo, um bilhetinho, uma balinha. E eu acho que nós vamos levar isso muito lá na frente com os nossos alunos. E essa parte da internet com eles vai ajudar e contribuir muito com a didática, até mesmo dentro de sala de aula. Vocês querem mudar alguma coisa? Pontuar alguma coisa? Para a gente encerrar? A gente vai encerrar então por aqui. Agradecemos a Suzane. Foi uma conversa muito gostosa, muito descontraída. A gente conseguiu abordar e pontuar os assuntos que nós queríamos. E é isso, vamos encerrar aqui. Sucesso aí nessa empreitada de vocês.